Podemos assentar, irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do evangelista Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Quero trazer uma breve meditação neste momento a respeito de 5 profecias. Parece bastante, mas nós vamos fazer de forma breve. 5 profecias que os capítulos 1 e 2 de Mateus cumprem. 5 vezes nesses 2 capítulos foi mencionado que algo aconteceu para se cumprir o que havia sido profetizado em algum momento do passado. Então, uma olhada rápida, quero fazer o seguinte, é olhar o texto aqui em Mateus e então olhar rapidamente também no Antigo Testamento, onde é que isso foi falado, de que maneira, para entender um pouco mais o significado do nascimento do nosso Senhor Jesus. A primeira menção está aí a partir do versículo 18, quando o texto nos explica que o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então essa é a primeira das 5 profecias que são cumpridas aqui, segundo o relato de Mateus, nos capítulos 1 e 2, no nascimento de Jesus. Esta profecia agora abra em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, você vê onde essa profecia foi originalmente proferida, numa situação interessante para um rei chamado Acás. Esse rei, que era rei do povo de Judá, estava ameaçado por reis de potências estrangeiras. Síria e a própria Samaria estavam como que cercando Jerusalém, o reino de Judá. E então o Senhor dá uma profecia para aquele rei, Acás, dizendo que o livraria das mãos dos seus inimigos. Então, a partir do versículo 10, diz assim, Isaías 7, verso 10, e continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Essa aparente piedade de Acás, ao dizer, não vou pedir, era uma piedade falsa. Na verdade, ele não confiava de fato em Deus. Então, por isso, ele usou essa expressão, eu não vou pedir nada ao Senhor. Mas o Senhor havia falado a ele: pede, eu vou te dar um sinal de que eu vou te livrar dos inimigos, se você confiar em mim. Mesmo ele não tendo pedido, o Senhor disse que daria esse sinal. Verso 13, então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Não é meu propósito entrar nos detalhes relacionados a esse momento histórico do antigo Israel, ou do antigo Judá, mas é importante notar que essa profecia teve 2 cumprimentos. O primeiro aconteceu ainda lá, por volta do ano 700 antes de Cristo, quando o Senhor anunciou para Acás, temos que recuar por volta do ano 800, que ele seria
que ele teria um sinal, que um menino nasceria lá. E que antes que esse menino tivesse a idade da razão, ou seja, talvez a idade da consciência, né? 5, 6 anos, quando ele começa a ter consciência de si mesmo, Deus então desampararia a terra diante dos adversários de Acás. É interessante perceber então que as profecias do Antigo Testamento, elas podem ter mais do que um cumprimento apenas. Aqui o que nós temos, na verdade, é exatamente isso, 2 cumprimentos para uma mesma profecia. Um cumprimento local, imediato, dado àquele rei de Judá naquele momento. Portanto, um menino nasceu lá. A palavra virgem, como ela aparece aqui no texto, pode significar, no texto hebraico, que é o que Isaías escreve, apenas uma jovem. Portanto, lá não necessariamente teria acontecido um milagre, mas uma jovem teve um filho, pode ter casado, não há um problema ali, não há uma indicação necessariamente de um milagre lá. Mas houve o nascimento de um menino lá, 900 anos antes de Cristo. E desse modo Deus cumpriu aquela profecia naquele período. Porém, essa profecia só veio a encontrar um cumprimento definitivo, completo, quando Jesus nasce. Quando de fato uma virgem, então, não casada, não desposada, sem ter tido relação com homem algum, como ela mesma fala, é então engravidada pelo Espírito Santo e gera, portanto, a vida de Jesus Cristo. Então nós vemos, em primeiro lugar, que as profecias do Antigo Testamento podem ter mais do que uma profecia, um cumprimento, mais do que um cumprimento, aqui pelo menos 2 cumprimentos claros. E que, sempre que Deus estava anunciando algo no Antigo Testamento para o seu povo, em última instância, ele visualizava seu filho. Seu filho é que é, Jesus Cristo é que é o cumprimento definitivo para todas as profecias do Antigo Testamento. É nele que aquilo que parece que não se cumpriu, se cumpre. E de um modo, evidentemente, extraordinário, então sim, miraculoso, quando uma virgem, que é Maria, concebe pelo poder do Espírito Santo e dá, portanto, à luz a pessoa do Emanuel. Emanuel são 2 palavras hebraicas que significam justamente a tradução. Deus conosco, né? Emanu, conosco. El, Deus. Conosco, Deus. Deus conosco. Esse é o sentido da expressão. Para aquele primeiro nascimento, daquele primeiro menino lá nos dias de Acás, representava que Deus estava com eles e que Deus os livraria dos seus inimigos. Mas para nós representa algo muito maior. Deus não apenas nos livra dos nossos inimigos corriqueiros, mas nos livra do nosso maior inimigo, que é justamente o mal, o pecado. Sobre isso, nós falaremos mais à medida que virmos as demais profecias. Voltemos agora ao texto de Mateus, para lermos a segunda profecia anunciada e cumprida. Nós lemos até o versículo 23, e o 24 diz: Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera,
E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. A segunda profecia cumprida aqui, segundo Mateus, com o nascimento de Jesus, foi a profecia de Miqueias. Lá no capítulo 5, quero que você também, se tiver Bíblia, possa abrir nesta passagem do Antigo Testamento, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A profecia de Miqueias é feita próxima do tempo em que Isaías também profetizou, prevendo o exílio babilônico e uma futura libertação de Deus. Então Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Deus, portanto, prometendo uma libertação futura que deveria, em primeiro momento, se cumprir com o retorno do exílio, quando Israel volta 70 anos depois do cativeiro babilônico para a sua terra, né? Israel aqui reduzido apenas ao reino de Judá, à tribo de Judá. E então Deus começou a cumprir isso. Porém, o cumprimento final, definitivo, amplo dessa profecia, conforme Mateus, só se deu quando de fato o descendente de Davi nasce na cidade de Davi, que é Belém. E é exatamente isso que os religiosos falam para Herodes quando ele os consulta. Vieram os magos, aqueles observadores das estrelas do Antigo Oriente, de alguma maneira iluminados por Deus, eles tiveram compreensão dos fatos, ou seja, estrangeiros que não conheciam profundamente a lei de Deus, compreenderam o momento do nascimento de Jesus. Aqueles que estavam lá e que tinham toda a revelação em suas mãos, não quiseram compreender. É curioso que, quando Herodes pede aos sacerdotes qual seria a cidade onde nasceria o Messias, os religiosos têm a resposta na ponta da língua, não precisam nem pesquisar. Eles não precisaram nem ir no Google lá para tentar descobrir. Eles tinham a resposta na ponta da língua. Disseram, é Belém. Porque o profeta disse, Miqueias 5:2, Belém, você é uma cidadezinha insignificante, pequena, mas não fique envergonhada por causa disso, porque você vai trazer ao mundo o Salvador. A grande pergunta é, se eles sabiam, por que eles não foram até lá para ver o nascimento do rei? A resposta é, porque eles não acreditavam que isso pudesse acontecer naquele momento. Porque eles esperavam um Messias rei, um Messias libertador, um Messias guerreiro. Alguém assim só pode nascer num palácio, só pode nascer numa grande cidade, não pode nascer numa vila insignificante, numa cidadezinha de nada, não pode nascer nesse momento agora em que Israel está debaixo do domínio romano, num lugar distante, num lugar sem qualquer importância política, ou importância econômica, ou importância militar. Eles simplesmente não criam. Por isso Deus teve que trazer gente de tão longe para ocupar o lugar daqueles que deveriam estar, mas não estavam. Porque Deus jamais fica sem adoradores. Deus jamais fica sem um povo fiel. Se aqueles que devem fazer não fazem, Deus traz gente de longe, de outros lugares. Mas Deus não fica sem os seus adoradores. Aqui mais uma vez, nós temos um cumprimento literal
de uma profecia histórica que há tanto tempo mostrava o lugar. E como vocês sabem, para que Jesus nascesse em Belém, Deus precisou mover o mundo todo das suas casas. Como os irmãos sabem, José e Maria não moravam em Belém, eles moravam no norte de Israel. E Belém ficava no sul de Israel. Uma jornada bem considerável para aqueles dias, para aquela época. Hoje não. Hoje seria um caminho até bem curtinho para fazer em poucas horas de carro. Mas naqueles dias, isso era uma jornada longa, trabalhosa e perigosa. Não havia motivo para que Maria e José fossem para Belém, ainda mais com Maria grávida, já nos últimos dias. Então Deus usou de um instrumento interessante. Ele usou o próprio imperador romano, César, para que esse imperador, que não tinha nada a ver com a pessoa de Jesus, decretasse um recenseamento, uma ordem maluca, uma ordem doida, fazer o mundo inteiro sair das suas casas, para ir para os seus lugares de nascimento, para se alistar, para que ele pudesse saber o número dos seus súditos, onde ele dominava. Uma ordem, humanamente falando, megalomaníaca, absurda por parte de um rei, de um tirano. Mas a ordem de um tirano, na verdade, é o instrumento de Deus para cumprir uma profecia, a de que Jesus deveria nascer em Belém. Então, ele faz todo o reino, todo Jerusalém, Judá, todas as cidades do norte se movimentarem para lá e para cá, para que o seu filho nasça no lugar onde ele deve nascer. O Deus que controla a história, controla os tiranos também, e os usa para o cumprimento das suas promessas, das suas profecias. Vamos ver a terceira profecia cumprida no nascimento do Senhor Jesus, voltando ao livro de Mateus, no capítulo 2. No verso 9 diz: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Essa, sem dúvida, é até agora a profecia mais curiosa, mais inusitada pelas circunstâncias nas quais ela se deu no Antigo Testamento. Onde é que está escrito isso? Está escrito no livro do profeta Oséias, no capítulo 11. Então abra lá, Oséias, capítulo 11. Versículo 1 até o versículo 5. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava.
Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Uma estranha profecia aqui, que é identificada com o nascimento de Jesus. Se nós olharmos aqui diretamente para essa profecia, fica difícil entender como isso poderia dizer respeito à pessoa de Jesus. As outras que nós vimos até agora, não, elas são bem mais óbvias, bem mais diretas. Mas essa daqui é estranha, porque Deus está falando de uma forma metafórica com o seu povo, dizendo: do Egito eu chamei o meu filho, falando que foi de lá que ele tirou o povo de Israel, que atravessou o Mar Vermelho, que foi até a terra da promessa, e que, apesar de ter experimentado essa libertação de Deus, não foi fiel a Deus. E por isso, consequentemente, iria não voltar para o Egito, mas ir para a Síria. E de fato, o reino do norte, o reino de Samaria, foi destruído pela Assíria no ano 722 a.C. Posteriormente, no ano 586, o reino do sul também cai diante daquela que sucedeu a Assíria, Babilônia. Por que será que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, entendeu que quando José pega a sua família, orientado pelo anjo que disse: foge para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino, e fica no Egito até que Herodes morra, aí você pode voltar. E esse retorno de Jesus com seu pai, adotivo, José, com sua mãe, Maria, significaria o cumprimento dessa profecia: do Egito chamei o meu filho. Como é que nós devemos entender o sentido disso? Na mesma linha que eu venho abordando até agora. As profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus, muitas vezes de maneiras inusitadas, de maneiras que não são as mais lógicas para nós, se nós quisermos ver cumprimentos literais lá do Antigo Testamento. O fato é que Jesus é Ele mesmo Israel. Ele é o cumprimento de todas as expectativas de Israel. Nesse sentido, quando Israel gera o Messias, traz à luz a Jesus, Israel cumpriu toda a sua missão no Antigo Testamento. E é na pessoa desse filho que nasce que nós veremos o florescer e a plenitude de Israel, dos cumprimentos. Então, Jesus se identifica com Israel. E aqui o profeta, ou Mateus, usando a profecia de Oséias, identifica Jesus com Israel. É nesse sentido que nós devemos ver uma maneira figurada, simbólica, espiritualizada dos cumprimentos das profecias do Antigo Testamento. Mas, novamente, um ponto de destaque aqui está na providência de Deus ao livrar seu filho das garras do dragão, Herodes, que é um instrumento de Satanás, para abocanhar, para devorar o filho que nasceu. Herodes, esse rei tão terrível, tão ímpio, tão perverso, na sua fúria, na sua ira, acabou por cumprir duas profecias de Deus. Acabou sendo o instrumento para que duas profecias se cumprissem. A primeira é essa: do Egito chamarei meu filho. E a outra, que é a próxima, terrível também, que é a morte dos primogênitos, ou dos meninos, menores de 2 anos, em Belém, que é justamente a quarta das profecias cumpridas com o nascimento de Jesus. Vejamos então esta que é a quarta profecia que Jesus cumpre ao nascer. Está aí a partir do versículo 16.
Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Aqui algumas coisas a serem notadas brevemente, rapidamente. Veja aqui, porque ele manda matar os meninos com menos de 2 anos? Porque quando os magos chegaram em Belém, Jesus já devia ter 2 anos de idade. Os magos demoraram, eles viram a estrela no Oriente. E então, o tempo que eles levaram, provavelmente, para chegar até onde Jesus estava, foi aproximadamente esses 2 anos. Quem foi imediatamente ao local e viu o menino recém-nascido não foram os magos, mas os pastores. Aqueles que foram avisados pelos anjos, esses foram imediatamente. Os magos demoraram mais tempo para chegar lá. E essa é a razão pela qual ele manda matar todos os meninos, Herodes, com menos de 2 anos. E ao fazer isso, Mateus diz, ele cumpre a 4ª das profecias do Antigo Testamento a respeito do nascimento de Jesus. Profecia essa que está em Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Vamos dar uma olhada também nesta profecia de Jeremias, capítulo 31. Versículo 15 diz, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. A menção aqui a Raquel, que era uma das mulheres de Jacó, mãe de 2 filhos que encabeçaram tribos, José e Benjamim. Benjamim, por sua vez, tem 2 filhos que viraram meias tribos, Efraim e Manassés. A menção aqui é Efraim, que é parte de uma tribo que foi levada em cativeiro babilônico. Então, quando esse grupo foi levado para a Babilônia, o profeta diz, Raquel está chorando por seus filhos. É uma expressão simbólica. Raquel já estava morta há séculos. É apenas uma maneira poética de descrever o que foi o exílio babilônico, o que foi o levar os filhos de Raquel para a Babilônia. E esta mesma profecia, que tem um cumprimento lá no Antigo Testamento, no período do exílio, agora tem um novo cumprimento, Mateus diz, quando Herodes manda matar os descendentes de Efraim na região de Belém, com menos de 2 anos de idade. Então se cumpre novamente essa antiga profecia, Raquel chorando por seus filhos, quando os meninos morrem em Belém. Aqui mais um ponto extraordinário dessa história toda, porque aqui nós temos uma tragédia, uma grande tragédia, a morte de talvez centenas de, entre aspas, inocentes, que nada tinham a ver com o nascimento, com a fúria de Herodes. Herodes queria matar Jesus. E como não consegue, ou na tentativa de fazer isso, ele extermina centenas, talvez, milhares, talvez milhares seja muito, de meninos com menos de 2 anos de idade. Sem dúvida, um ato diabólico, um ato que causa espanto, tristeza, dor, sofrimento.
mas que, apesar de tudo isso, não está fora dos propósitos maiores do Deus que controla a tudo e a todos, que controla os ímpios e os crentes, que está no controle da história e que usa mesmo um evento terrível como esse para cumprir suas profecias. Isso nos ensina que mesmo os atos maus de homens ímpios e perversos, como Herodes, contribuem de alguma maneira misteriosa para os propósitos de Deus, sem que estes homens deixem de ser culpados, responsabilizados perante Deus pelos seus atos. Não podemos eliminar nenhuma coisa, nem outra. E a última das profecias cumpridas no nascimento de Jesus é a mais genérica de todas. Voltemos lá para o capítulo 2 de Mateus, para vermos como se deu a última das profecias. No versículo 19 diz: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Então, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. O retorno de Jesus, alguns anos depois, portanto, ele deve ter permanecido 1 ou 2 anos, ou até mais do que isso. As datas não são muito claras, mas provavelmente ele ficou um bom período no Egito, sustentado pelo ouro, incenso e mirra que os magos doaram. Ele então permanece lá até que Deus diga para ele em sonho, para José: pode voltar, os que queriam matar o menino já morreram, Herodes morreu. Porém, o filho de Herodes reina na região do sul, então diz que ele se fixa lá mesmo no norte, na região da Galileia, na cidade chamada Nazaré, para cumprir. Onde está essa profecia? Onde está no Antigo Testamento? Ele será chamado Nazareno. Onde está? Em lugar nenhum. Pode procurar pode ler os 39 livros do Antigo Testamento, pode ler todos eles, você não vai encontrar em lugar nenhum essa expressão: ele será chamado Nazareno. Da onde então Mateus tirou essa frase? Da onde ele tirou essa profecia? Se ela não está explicitamente em nenhum lugar do Antigo Testamento. Claro que aqueles que não acreditam nas Escrituras dizem: aqui está uma prova de um erro. Mateus não conhecia direito a Bíblia e ele citou algo que ele achava que estava no Antigo Testamento, mas não estava. Então ele se enganou, ele errou. É isso que os críticos, quando leem essa passagem, tentam então explicar. Qual é a solução? Qual é a solução para esse enigma? Ele será chamado Nazareno, se não está mesmo em nenhum lugar do Antigo Testamento esta profecia. Note que ela é a única das 5 em que Mateus não cita um profeta. Em todas as outras ele citou, como disse o profeta, como disse o profeta. E aqui ele disse, como foi dito pelos profetas. Ele não menciona um, mas de certo modo menciona todos. Ele diz, todos eles falaram isso. Todos os profetas anunciaram que ele seria chamado Nazareno. É óbvio que
nós não vamos encontrar em todos eles essa expressão, porque não encontramos em nenhum deles, como eu já acabei de dizer. Então, qual é o significado? Algumas soluções que alguns estudiosos tentam dar, e eu não concordo com elas, mas posso explicar apenas por uma questão de imparcialidade. Alguns entendem que Mateus quis escrever que ele seria chamado Nazireu. Nazireu é aquela figura do Antigo Testamento que fazia votos, não cortava cabelo, não cortava barba, não tomava vinho, e então seria um consagrado. Mas isso não se encaixa com a pessoa de Jesus, que inclusive foi chamado, que diziam que ele bebia, que ele era um glutão e um bebedor, porque ele ia nas festas dos publicanos, cobradores de impostos, e bebia vinho nesses lugares. Gostava mesmo de vinho, até porque multiplicou, transformou o vinho a partir da água. Então, Jesus não tinha mesmo problema com vinho nesse sentido. Óbvio que não há nenhuma autorização aqui para embriaguez. Mas não se encaixa com a descrição de Jesus um voto de Nazireu. Uma outra forma de tentar explicar isso é usar uma palavra hebraica que usa as mesmas consoantes de Nazareno. Esta palavra aparece em Isaías 11:1, traduzida como renovo. De fato, as consoantes são as mesmas. E renovo é um dos títulos aplicados a Jesus, ao Messias. Mas Isaías falou isso. E ele não citou aqui Isaías, ele disse os profetas. Como os profetas disseram. A solução, meus irmãos, está no sentido do significado corrente daqueles dias para a palavra Nazareno, ou de Nazaré. E se você quer entender, é só você ler o que está em João, capítulo 1, versículo 46. João, capítulo 1, versículo 46. É aquela passagem em que Filipe apresenta Jesus para Natanael. E diz, achamos o Messias, acho que ele é o Messias, ele tem dado sinais de que ele é o Messias, e ele vem de Nazaré. Aí o Natanael responde com um ditado popular, com uma expressão popular que era: perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. O que representa essa frase de Natanael, em relação a Nazaré? De Nazaré pode vir algo bom? Portanto, o que isso representa? Um pré-conceito. Um conceito estabelecido anteriormente. Que significa, de Nazaré não tem nada que preste. Nazaré, só quem não presta. Coisa boa não é possível vir de Nazaré. Portanto, representa o quê? Um desprezo para com aquele lugar. Uma atitude de escárnio, de desprezo, de ridicularização para com aquele lugar. Isso foi dito pelos profetas. Todos disseram que ele seria desprezado, que ele seria homem de dores, que não teria beleza nem formosura, que ele seria um verme, como diz o Salmo 22, ou que ele seria morto, como diz Daniel, capítulo 9, o Messias, o ungido, seria morto. Que não haveria nada nele que nos agradasse, como diz Isaías 53. É uma profecia genérica a respeito do tratamento que o mundo daria à pessoa de Jesus. Ele será chamado Nazareno. Ele será reconhecido pelo mundo como alguém sem valor, indigno. Como alguém para se virar o rosto, para dizer, não pode vir nada de bom deste lugar.
E quer saber, no fundo, assim, de uma maneira misteriosa, seria verdade. Porque ele seria mesmo um nazareno, quando carregasse na cruz os nossos pecados, quando carregasse lá as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ali está um nazareno. Ali está alguém que não dá para mais olhar, que não dá para mais se aproximar. Ali está alguém que se tornou o pior dos piores, o mais sujo dos sujos. Ele será chamado Nazareno. Sim, todos os profetas disseram isso. Não com essas expressões, não com a literalidade dos nomes, mas com a verdade dos fatos. E por isso Mateus não disse esse ou aquele profeta, mas todos eles. Todos eles anunciaram qual seria a missão de Jesus. De ser um desprezado, de carregar as culpas do seu povo e de ser alguém que de tão culpado se tornou, até o próprio Pai teria que virar o rosto. No Salmo 22, o Messias iria clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Frase que Jesus proferiu na cruz. Aí está o Nazareno. Aí está o desprezado. O que não tem mais valor. O que não tem nada de bom. Porque carregou tudo o que há de ruim em nós. E por isso você, que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, é convidado em primeiro lugar a pensar nas profecias. Elas se cumprem. Muitos não creem, não esperam, não vão lá conferir. Mas elas se cumprem mesmo assim. Porque o Deus que controla a história usa dos seus instrumentos, bons ou maus, conforme sua soberania. Não despreze as profecias da Bíblia, porque elas se cumprem. Mas em segundo lugar, veja quem é Jesus. Desde o início, o que foi planejado que ele fosse, um culpado, alguém para carregar a nossa culpa. Ele pode perdoar todos os seus pecados. Porque quem crer tem na pessoa dele perdoado todos os seus pecados. Mas quem não crer será o nazareno de si mesmo. Porque precisará pagar pelos seus próprios pecados. Por isso o convite do Natal é: confie, creia no Salvador, que deu a sua vida por você, se você crê. Creia nas promessas, creia na palavra. Entregue-se àquele que primeiro se entregou por você. E então, experimente vida que só procede dele, que é a fonte de toda vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você não fez isso até agora, entregue ao Senhor o seu coração, a sua mente, a sua vida, e receba a vida eterna. Deus Todo-Poderoso, Tu que todas as coisas fizeste, Tu que proferiste tantas profecias e as cumpriste com o Teu poder absoluto, espantoso, assustador, mas acima de tudo, misericordioso, amoroso e bondoso. Concede, ó Deus,
Que todos aqui nesta noite sejam de fato, de verdade, salvos por teu Filho Jesus. Que não escape nenhum aqui, ó Deus, para cair nas garras do inimigo. Que não escape nenhum aqui para ser destruído por seus próprios pecados, por sua própria vida de perdição e de erro. Mas que todos aqui nesta noite confiem na palavra das Escrituras, na pessoa de Jesus Cristo, e crendo nele, recebam a vida eterna. É a nossa oração, o nosso pedido, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém.